Olá, o Visão 360 está no ar. Muito obrigado pela sua companhia aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. Nós chegamos em todos os cantos. E também nos canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Mas você também sabe que pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. E ainda curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje o Visão 360 é dedicado a falar de saúde. Mais precisamente, saúde pública, proteção da população. Vamos abordar o foco em Porto Alegre. Ao longo da edição, vamos tratar da importância da imunização. As vacinas continuam sendo uma das principais ferramentas para prevenir doenças e reduzir internações, especialmente entre crianças, idosos, grupos mais vulneráveis. E a gente vai apresentar dados sobre cobertura vacinal, analisar os resultados do dia D, que aconteceu agora, no último final de semana, no sábado, e discutir os desafios enfrentados para ampliar o alcance das campanhas. E eu vou ser bem sincero, com tanto que se fala de vacinação, de necessidade de prevenção, em determinado momento achei que não era necessário tanta campanha, mas mudei de opinião. E ainda, a vacinação em crianças, que segue sendo prioridade fundamental para evitar doenças desde os primeiros anos de vida. Para falarmos sobre este tema, a convidada de hoje é Tatiane Bernardes, enfermeira com especialização em saúde da família, tem mais de 20 anos de atuação, acumulou experiência em gestão, coordenação de equipes, com programas estratégicos voltados à população, como acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Já foi diretora, inclusive, de atenção primária no Rio Grande do Sul e, atualmente, compõe a equipe de coordenação na área da saúde em Porto Alegre. Muito obrigado pela presença aqui no Visão 360, bem-vinda. Tudo bem, Glauco, é um prazer estar aqui, é muito bom a gente poder falar deste assunto, Vacinação. A vacinação é primordial, na vida da gente, desde do nascer até a vida idosa, E ela previne muitas doenças, previne muitas internações, e é isso que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. É verdade. E eu lembro muito bem, a gente olhava um no outro, os colegas, O que é esse negócio no braço, A marquinha no braço, que era características, Com o tempo eu fui entender que marquinha importante era aquela e que nos acompanha para o resto da vida. Mas, enfim, vamos dissecar esse assunto e o atual momento. Antes, as informações do dia, vem aí o momento 360. Um levantamento baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral aponta um crescimento expressivo do eleitorado com mais de 60 anos no Brasil. Entre 2010 e 2026, esse grupo aumentou 74%. Eu repito, 74%, passando de cerca de 20 milhões para mais de 36 milhões de eleitores. No mesmo período, o total geral de eleitores cresceu apenas 15%, o que destaca o avanço da chamada geração prateada no cenário eleitoral, os mais experientes, digamos assim. Atualmente, os eleitores com 60 anos ou mais já representam quase 1 em cada 4 votantes no país. E há de se destacar também que aumentou a participação da quantidade de votantes, mesmo naquela faixa etária em que não é obrigatório o voto, mas essas pessoas fazem questão de estar presentes no momento maior da democracia. Portanto, uma informação relevante de um país que está ficando cada vez mais velho entre aspas, porque estamos falando de faixa etária, mas que quer participar do processo democrático.
Falando em eleições, o PSDB articula um novo nome para a disputa presidencial. O presidente nacional da sigla, Aécio Neves, convidou o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, para ser candidato ao Palácio do Planalto. Segundo Aécio, o partido busca uma alternativa à polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Ciro Gomes afirmou que vai pensar na proposta. Ele já disputou a presidência em 4 ocasiões, mas não chegou nunca ao segundo turno. E para fecharmos, de momento 360, ministros das finanças de pelo menos 11 países alertaram para os impactos prolongados dos conflitos no Oriente Médio sobre a economia global. O documento, assinado durante reunião do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial, reúne nações como Reino Unido, Japão, Espanha e Austrália. Segundo os ministros, a instabilidade na região pode afetar cadeias de produção, elevar os preços da energia e pressionar a inflação em diversos países. E o alerta reforça a preocupação internacional com os efeitos econômicos do conflito a longo prazo. Por sinal, infelizmente não temos expectativa. Tivemos sim trégua, mas não há ainda aquele sinal de fim de conflito, infelizmente. Inclusive, nos últimos capítulos, discussão, não é talvez a palavra exata, mas do presidente Donald Trump com o Papa que teria respondido em postagem nas redes sociais sobre o conflito. Enfim, vamos ao intervalo? E daqui a pouco voltamos falando sobre vacina, sobre o plano de vacinação, a nossa caderneta, aquilo que é previsto no programa de vacinação, o que está dando certo, o que pode melhorar. Você que é pai, mãe, cumpriu todas as suas obrigações em relação a isso? Voltamos em seguida no Visão 360. No Visão 360 de hoje falamos da importância da imunização, das vacinações. Você sabe o quanto é importante vacinar o filho, a filha? Eu imagino que você já tenha ouvido falar muito sobre este assunto, mas nunca é demais repetir e abordarmos inclusive o atual momento. Estamos aqui no Visão 360 com a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Tatiane Bernardes. Eu já fiz a apresentação anterior, que tem uma vasta experiência na área, coordenando equipes, inclusive, sabe da política que existe em relação à vacinação. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Visão 360. E eu lhe pergunto, qual é o cenário hoje? Preocupa a quantidade de crianças que... Eu não vou nem perguntar das vacinadas, as que não são vacinadas? Com toda certeza, né, Glauco? Preocupa. A nossa meta, vamos falar no primeiro momento da vacina da gripe, por exemplo. A meta geral é 90%, tá? Eu vou trazer só um cenário fechado de 2025, tá? Por exemplo, o nosso foco sempre é os grupos prioritários, dentro deles está as crianças, que é a nossa meta principal. Em 2025, 55% das crianças foram vacinadas, dá para se dizer apenas a metade. E a outra metade, os outros 45%, né? Por que os pais não levam? Por que o cuidador, o responsável ou o familiar não levam? A gente pode falar que os postos de saúde, de segunda a sexta, todos têm as vacinas disponíveis, não somente a vacina da gripe, mas como a vacina calendário, né? Todas as vacinas que são solicitadas pelo Ministério da Saúde, que a gente ainda tem que frisar que são gratuitas, estão todas disponíveis nos postos. Os postos estão abertos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas, sendo que tem ainda 16 unidades em Porto Alegre que ficam abertas até às 22 horas.
No ano de 2025, a gente teve toda a Operação Inverno, né? Que sempre, nas 4 regiões da cidade, sempre tinha, em média, 4 postos de saúde abertos por regiões. Então, também poderiam levar aos sábados. Fora as campanhas, exemplo, dia D, né? Agora, em 2026, a gente teve no sábado passado, né? Então, sempre tem oportunidades, né? Pois é, só tirar uma dúvida, esses que têm o horário até mais tarde, horário estendido, por causa do inverno que está para chegar ou é usual? É usual. É usual. Quer Sempre dizer, estão abertos. Até aquela história, não, tem que trabalhar até às 6, Tem até às 16 7. unidades abertas até às 22 horas. Até às sempre. 10 da noite tem a oportunidade. Tem algumas também que ficam abertas até às 20, mas a grande maioria, né, é até às 5 da tarde, tá? Então, tem oportunidades, além das campanhas. E nos dias de campanha de vacinação, sempre tem passe livre. Então, tem ainda um ônibus gratuito, né? Então, acesso existe, né? Deixa eu tirar uma dúvida com a senhora, antes da gente continuar. Mas esses dados que eu passei foi Só de de 2025. Sim. Eu também tenho os dados agora de Pois 2026. é, mas antes desses dados, só para... Até porque veio esse percentual, 55%. Em 2025. Né? Que já é preocupante, na minha opinião, é preocupante, visto que está comprovado que a vacina é eficaz, que ela é capaz de prevenir uma grande quantidade de doenças e é grátis. Mas toda vacina que é dada não tem como não estar no sistema. Automaticamente ele já entra num cruzamento de dados, Sim. Não tem essa possibilidade das pessoas terem sido vacinadas e não constarem nesse percentual. Não tem, né? Não, não tem. Todas as vacinas que a gente realiza antes do ato de vacinar, a primeira coisa é fazer o registro no sistema. Tá? A gente registra no sistema eSUS, que é do Ministério da Saúde, que é dali que o sistema Gov filtra, né? Então, todo mundo está registrado. Todos. Isso também não significa que, poxa, eu perdi a carteirinha. Não é isso que vai impedir da vacinação de ser feita. Óbvio que é muito melhor que tu tenha a carteirinha em mãos, por controle, facilita, né? Mas se tu não tiver, vai igual, porque com o CPF, com algum outro documento, às vezes até com o nome completo, a gente consegue fazer essa busca. Então, a gente consegue ver no sistema tudo que tu já foi vacinado. Sim, né? Fica o histórico. Isso a gente está falando, fica o histórico, e nós estamos falando das vacinas de rotina. E se é vacina de campanha é todo ano. É todo ano. Mas aí nós chegamos em 2026. 2026, então. A vacinação, né, a campanha da vacina da gripe iniciou dia 30 de março, tá? 30 de março, ela vai com um grupo prioritário até o dia 30 de maio, grupo prioritário. Depois, muito provável que agora em junho ele abra para público geral. Então, quem é este grupo prioritário que agora está sendo vacinado? Tá? São as crianças, então crianças de 6 meses até 6 anos. Quando a gente fala até 6 anos é 5 anos, 11 meses, 29 dias. Gestantes, puérperas, pessoas maiores de 60 anos, população indígena, população quilombola, profissionais da saúde, profissionais da educação, forças da segurança, motoristas, deixa eu ver... As pessoas que, na verdade, sim, as pessoas mais expostas, elas estão incluídas no... População privada de liberdade, pessoas com doenças crônicas, algumas deficiências. Então, do dia 30 de março até o dia 30 de maio, este é o grupo prioritário. As comorbidades são as doenças, né? São as doenças. São essas doenças aí. Pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, tá? E, então, do dia 30 de março até o dia 30 de maio, a gente está vacinando esta população. Então, esta população recebe a vacina da gripe e também, quando vai, se é uma criança, por exemplo, vai na unidade de saúde, já olham a caderneta de vacina. Além da gripe, se já está faltando alguma outra vacina do calendário de rotina, também é vacinado. Tá? Então, assim, todas as oportunidades. Pois é, e estranha,
porque em determinados momentos há preocupação de chamar as famílias, aqui eu não estou falando em campanhas existem todos os anos, mas de repente chamar as famílias, vem cá, pai, mãe, vocês vacinaram as crianças? Existe também ações dentro das escolas, né, pelo Programa de Saúde da Escola, o PSE, onde as unidades de saúde fazem contato, trabalham juntamente com as escolas públicas, né, para vacinar também alguma população ali de crianças e adolescentes também, como a vacina do HPV, enfim. Então, existe esse trabalho dentro da comunidade, com a família, a busca ativa também com o próprio agente comunitário de saúde, isso existe, né? O que também a gente pode, às vezes, analisar é as famílias, o fato de trabalharem, né? O dia a dia. O dia a dia, mas por isso também que Porto Alegre sempre organiza ali a Operação Inverno, né? Como eu te falei, sempre tem algumas unidades abertas. A gente está organizando já deste ano, não sei ainda dizer quando que vai começar, mas vai ter, né? Sim. Então, Porto Alegre está sempre organizado, sempre dando essas oportunidades, as equipes sempre em comunicação, né? Quando eu digo território, é com as famílias, com os serviços da rede, né? Divulgação também existe bastante. Sem dúvida. É processo educacional, isso aí faz parte de conscientização, mas que veio sendo feito já há um bom tempo. O Brasil tem um dos programas, talvez, se não o maior, um dos maiores do mundo no que diz respeito à vacinação, né? Com certeza, nós somos exemplo para o mundo inteiro, né? O Sistema Único de Saúde do nosso país, eu digo que é o melhor, e ele funciona assim. Tem que melhorar? Tem, são questões que ocorrem, mas me diz um outro país que tem esse sistema público gratuito com toda esta oferta? Porque às vezes até eu fico pensando, se tivesse que pagar todas essas vacinas, talvez nós tivéssemos uma explicação pertinente, porque tem vacinas que são caras realmente, né? Mas são doses fornecidas pelo sistema público, ou seja, estão disponíveis essas vacinas e é aquela história que não adianta guardar. A vacina ela tem que ser aplicada, a vacina boa é a vacina no braço. É o ditado que se tem, né? Com certeza, e tu falando de pagar a vacina, a gente às vezes vê que as pessoas... Eu já ouvi comentários quando eu estou vacinando em alguma sala de vacina, eu ouvi uma vez, mas essa vacina é do SUS. Sim, e é a melhor. A vacina mais segura é a do SUS, é a que está nos postos de saúde, porque a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas vacinando, então diariamente a gente está recebendo sempre novos lotes, novas vacinas, é muito seguro, é a melhor vacina, é a do sistema público. E algumas pessoas têm isso um pouco errado, né? Na sua cultura. E eu fico pensando qual seria o interesse do Sistema Único de Saúde, do SUS, em aplicar uma vacina não eficiente, se vai acabar dando um problema maior no próprio Sistema Único de Saúde, se houver uma grande quantidade de doenças, por exemplo. Exato. Não tem explicação. Exemplo é a vacina da influenza, que é a que a gente está em campanha agora, que a gente está querendo chamar a população, chamar as famílias para levarem as crianças, né? Quando as pessoas se vacinarem, elas estão imunes e isso, consequentemente, diminui a superlotação das emergências. Quando tu não te vacina, tu está muito mais propício. Aí vem a gripe, vem as síndromes respiratórias agudas, né? E aumenta, sufoca a nossa emergência, a gente precisa de mais leitos de UTI, isso aí ela é que nem um gargalo de garrafa, né? Sim, sim, é uma comparação bem feita. Inclusive eu tive um problema particular, acho que foi o ano passado, com a minha mãe, que é idosa, enfim, comorbidade, e nós fomos parar num pronto atendimento, numa unidade de saúde, que estava completamente lotada. Problemas respiratórios, problemas decorrentes do inverno. Muitos deles, depois, pelo tempo que a gente acaba ficando ali, conversando, muito desse contingente poderia não estar aqui se tivesse feito a prevenção
né? E isso acaba sufocando um sistema que já tem Com limitações. toda certeza. E é importante a gente ressaltar uma dúvida que às vezes as pessoas têm. Pode perceber que quando há momentos de campanha, existem unidades em Porto Alegre que são lotadas. Exemplo, modelo. Estou te dando só de exemplo. Só que as pessoas têm que... Eu entendo que o modelo é central, é mais de fácil acesso. Só que não é porque tu mora naquela região que tu tem que ir somente no modelo. Tu entende? Sala de vacina é aberta. Tu pode te vacinar Mas em eu, qualquer por exemplo, unidade eu de moro saúde. aqui, posso me vacinar lá na Zona Sul? Pode. Não tem aquela questão do posto de referência, da ideal unidade de referência. É muito bom que a gente sempre respeite a nossa unidade de referência. Mas, se tu trabalha aqui e tu mora na Zona Sul, tu pode te vacinar aqui. E em dia de campanha também, exemplo, dia D aos sábados, tu pode ir em qualquer unidade. Quer dizer, mais um motivo para... né? E tem unidades que ficam muito tranquilas nesses dias, nesses sábados. A senhora falou que o grande desafio agora nós estamos é influenza, né? Inclusive alertando, conscientizando, seja lá o nome que for dado. Essa vacina ela é renovada conforme, inclusive, o vírus, né? E as pessoas muitas vezes ficam questionando, não, porque essa vacina aí já é defasada. Não, eu tenho que buscar numa clínica particular. Também é outra coisa que eu já ouvi. Tem razão isso ou não? As nossas vacinas sempre são atualizadas. Este ano a gente está dando a vacina trivalente da influenza, tá? Onde ela combate, então, 3 vírus, né? Da influenza A, que daí vai pegar H1N1, assim como também o H3N2 e a influenza B. H1N1 e o H3N2, ele é muito mais propício a dar as síndromes respiratórias de formas muito graves. Enquanto que a influenza B, quem mais pega são as crianças e os idosos. Tá? Existe o vírus da gripe, é um vírus mutante, mas são esses vírus que eu acabei de citar, que é o que dá as síndromes respiratórias, que a gente, de fato, fica bem doente, que acaba procurando emergências, enfim. Para que as pessoas entendam, quem ainda não presenciou ou não teve exemplos na família, tomara que não tenham tido, mas os sintomas para quem teve... E eu vou dar um exemplo, o H1N1. Eu tive uma pessoa muito conhecida que teve e ficou muito mal. Sintomas, assim, que não é uma gripezinha, não é não, a pessoa fica... Olha, recolhida e fica realmente sentindo, por isso que muitas vezes acaba batendo na porta. E é importante a gente também alertar as pessoas, porque às vezes a gente também escuta. Eu não estou muito bem, então não vou me vacinar. Eu estou com sintomas respiratórios, não vou me vacinar. Só não podemos vacinar quando? Com febre acima de 38. Febre acima de 38. Febre, está com febre. Não é nem o estado febril, tá? Mas está com febre. Febre. Esquece o número. Febre, está com febre, a gente não vacina. Somente nesta situação. Mas temos contraindicações em termos de alergia ou não? Agora tu me pegou. Porque, até não era algo que mas é uma curiosidade, só aí que é bom as pessoas se informarem. Isso aí é fácil de repente, até nas próprias unidades, Sim. né? E assim, te trazendo números do dia D, que a gente teve agora recentemente. Que foi sábado. Sábado, dia 11, a campanha, tá? Então, só nesse dia, nós vacinamos foram 33 mil pessoas no total, de idosos, 14.530 pessoas, crianças, 4.388, gestantes, 217 gestantes e 35 puérperas. Aí a gente vê 4.388 Pois crianças. eu anotei, eu tava anotando este número. O que lhe parece? Foi um sábado lindo, de sol maravilhoso. Por quê? Por que será? Mas o número tá bom.
a gente está bem feliz e bem contente. Não, eu acho que tem que valorizar quem 33 vacinou. mil pessoas vacinadas, 4.378 crianças vacinadas. Isso foi ótimo. Até porque quem convive ou já conviveu no ambiente escolar sabe que uma criança doente, isso se transforma num problema multiplicado por sei lá quantos. Então, 4.388 crianças, ok. Mas poderia ser muito mais. Claro. É. Mas quem não pode ir no sábado pode levar seu filho em qualquer unidade de saúde. Porque tem também uma ideia, às vezes, não, esse é o dia D, perdi o dia D. Agora, sei lá, na próxima campanha eu me vacino. Os postos estão abertos de segunda a sexta, Glauco. Pois é, então só chegar. É uma questão de conscientização mesmo. Dá para ir vacinar, mesmo fora das campanhas, Sim. mesmo fora do chamado dia D. Relembrando que o nosso dia D não foi exatamente o dia D nacional, por uma questão de logística, enfim, o que também não altera em nada, né? Porque é um dia dedicado a se fazer aquele trabalho ali com suporte reforçado de pessoas, enfim. Falta de doses, esse problema a gente não corre? Nós temos as doses. Todas as unidades estão abastecidas. Então falta o acesso de pessoas. Acesso. Pelo amor de Deus. Quem não foi, que vá. A gente tem que fazer um intervalo, mas já volto falando mais sobre vacinação, curiosidades e, afinal de contas, o que dá para fazer para melhorar esse quadro. Daqui a pouco a gente volta aqui no Visão 360. Visão 360 de volta. Hoje a gente está falando da importância da vacinação, imunização como forma de precaver doenças. Um sistema que é robusto no Brasil, o nosso calendário de vacinação, ele é muito bom, comparado, ou talvez o melhor do mundo, comparado aos melhores. Só que ainda falta alguma coisa. Estamos recebendo aqui a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Tatiane Bernardes. E esse falta alguma coisa, deixa eu lhe perguntar, falta talvez um engajamento maior ou aquele que nós tivemos lá atrás. Isso passa por campanha também, na sua opinião? Mais campanhas, de repente? Olha, Glauco, como eu te falei, existem as campanhas nacionais, né, que a gente sempre adere, obviamente, mas Porto Alegre, assim como 2025, também já está se organizando para 2026 para ter a Operação Inverno. Isso não deixa de ser uma campanha, porque a gente sempre, todos os sábados, vai ter unidades abertas. Então, não deixa de ser. Além do posto de saúde estar aberto durante a semana, também vão ter oportunidades aos sábados para se vacinar. E também sempre tem essas informações na mídia, no rádio, na TV, no Instagram. As próprias redes, então, as pessoas têm acesso, as pessoas também. Se tu não está vendo na tua rede, por exemplo, tu também pode buscar no próprio Instagram da Secretaria de Saúde, que é o Saúde Poa. Existem os sites, tem a informação, né? Então, todos os sábados, quando iniciar a Operação Inverno, que eu ainda não sei te dizer a data certa, vai estar lá no Instagram todos os sábados quais são as unidades daquela região que vai estar aberta. E é bom que se diga, a Operação Inverno não é uma operação fácil, ela precisa de muito planejamento, inclusive com ampliação de leitos disponíveis para atendimento desse tipo de situação. Então, é compreensível que tenha um planejamento muito anterior e muito detalhado. Com certeza. Então, a vacinação é parte, sim, desse contexto, mas tem muita coisa a se pensar, porque no ápice dos problemas respiratórios, a gente verificou o caos completo nas unidades de saúde, pronto atendimento, e convenhamos, atualmente, antes da Operação Inverno, nós estamos tendo problema de superlotação em hospitais, por exemplo, em pronto atendimento. Agora nós vivemos um problema de superlotação e nem chegou o inverno ainda. É crônico, é muito, muito preocupante, mas que não diz respeito só ao inverno. O inverno vem para complicar esse quadro. Por isso a necessidade de precaução,
de que os pais, os responsáveis, levem os filhos. Mas eu tenho nesses dados que a senhora repassou aqui, esse número 14.530, aí nós estamos falando de uma população de idosos, né? Isso, que é tão importante quanto também, com toda certeza. Porque esses aqui podem parar também no sistema de saúde. Com toda certeza. Esses 14.530 foi as pessoas que se vacinaram no sábado, né? Só no dia D. Só no dia D. O total até agora é 31% da população idosa que está vacinada. Tá? 31% da população. Então, é imprescindível que os nossos idosos também se vacinem. A diferença é que o próprio acesso do idoso, às vezes, é difícil, mas em casas, geralmente, tem essa vacinação, né? Em casas de repouso, enfim. Sim, se é um idoso acamado, se é um idoso que tem muita dificuldade também de unidade, contata a sua unidade de saúde, né? Que aquela equipe pode se organizar para realizar a visita domiciliar. Só que a visita domiciliar também, para fazer a vacinação, não é de imediato, no dia que tu quer, né? A unidade agenda. Mas é bom a gente sempre deixar isso claro, porque às vezes as pessoas acham que vão chamar e vão ir, né? Então, a equipe tem que se organizar um dia específico da semana, que daí eles vão em loco daí para fazer a vacinação. Tem alguma preocupação além de influenza, por exemplo, que diz respeito à vacinação? Eu vou ser bem sincero. Não faz muito tempo que eu descobri que a HPV, por exemplo, estava disponível. Sim. Né? E, inclusive, foi estendido a faixa etária. Para 19 anos. E eu garanto que muitas famílias não sabem e, quiçá, nem se preocupem com os filhos em relação a isso. Até 2024, se eu não me engano, a vacina da HPV eram 2 doses. Até 2024. Hoje, ela é uma única dose. Tá? E o perfil, a idade para a vacina do HPV é crianças de 9 a 14 anos. Mas a gente está, então, fazendo um resgate. Então, por isso que a gente está vacinando até 19 anos. Por que um resgate? Porque como ela era 2 doses, a grande maioria fez a primeira dose e não buscava a segunda dose. Então, por esta razão que a gente faz esse resgate até os 19 anos, tá? Então, a gente está realizando novamente a vacina, porque agora é uma única dose, daí a pessoa está bem protegida. Numa questão de ter 2 vacinações no mesmo tipo de vacina, se fez uma, acaba não protegendo, né? Mas hoje ela é... Hoje é uma só. Uma única dose. Hoje é uma só. Quer dizer, uma desculpa a menos. Hoje tu não precisa retornar. Exatamente. Basta ir uma única vez. E para quem não sabe, é super importante, câncer do colo de útero, os nossos jovens que estão começando na vida sexual, é tão importante ter esse acesso e esse conhecimento, mas o acesso é de graça. E a vacina é para as meninas e meninos. Meninas e meninos, sim. Porque quando a gente fala, às vezes, no HPV, as pessoas imaginam que é somente para as meninas. Não. Meninas e meninos. E também vou aproveitar, então, também para falar que a gente também tem em todas as unidades a vacina da dengue. Da dengue. Nossa, isso é... Eu, há poucos dias, conversei com o prefeito de Viamão, que sofreu no ano passado. Lembrando que até o Exército teve que instalar hospitais de campanha para poder auxiliar no atendimento, tamanha quantidade de casos de dengue. E a vacina da dengue, então, é para crianças de 10 anos a 14 anos. Estas, sim, são 2 doses. E há uma explicação por que nessa faixa etária, porque deve ter muita gente perguntando, tá, mas se eu quisesse vacinar alguém fora dessa faixa... Isso foi um estudo de corte que o Ministério da Saúde realizou. Porque quando tu vai começar a fabricar uma vacina, tu tem que fazer todo um estudo, né? E tu tem que fazer um corte naquele primeiro momento, até começar a fazer testagens, né, em outras faixas etárias de idade e começar a disponibilizar. Então, neste primeiro estudo de corte foi feito para esta faixa etária. Isso é via Ministério da Saúde, não tem como a gente mudar. Sim, Quando eles começarem a testar em outras faixas etárias para ver se vai ser eficaz ou não, aí sim pode vir a abrir. Até porque a questão da dengue, ela assustou e assusta muita gente ainda. Com certeza. Pode ter casos
de pessoas que cheguem na unidade de saúde e dizem, não, eu quero vacinar. E aí não é a negativa municipal, isso faz parte de um plano nacional, como disse E a olha enfermeira. quantas doenças a gente já falou aqui que podem ser Então, prevenidas com as vacinas. Não, e tem muito mais. A gente está falando de algumas aqui, porque, na verdade, nesse contexto, a da dengue é impossível deixar fora. Até porque eu vou ser bem sincero, aqui no Rio Grande do Sul, achei que a gente não sofreria com esse problema. Mas, e está comprovado que o mosquito, ele dá né, uma espécie de hibernada, que não é essa a palavra, durante o inverno, que eu achei, não, o inverno vai matar todo esse tipo de bicho, não vai ter... Não, senhor, ele volta depois quando aquece a temperatura. Então, olha que preocupação que a gente tem que ter, né? E mais alguma vacina, assim, que seja importante, quer dizer, todas são. Mas... A gente pode falar também da vacina do sarampo, né? O sarampo está erradicado, não está? Tem mas teve verdade. Casos. É. Então, assim... Verdade. Eu nasci, vou me dar de exemplo. Eu nasci em 1977, na minha época não tinha aqueles registros em sistema como hoje tem. Uhum. Então, se eu não sei se eu fui vacinada para sarampo, se eu não tenho essa certeza, eu posso me vacinar. Então, a vacina do sarampo está disponível para pessoas de 1 ano de idade até 59 anos. E essa vacina é única? Sim, é só ir no posto de saúde. Tá, mas é para a vida toda? Para a vida toda. É que tem essa questão de quem não tem o conhecimento, e eu sou desta década, eu não sei como é que era feito o controle, mas provavelmente em papel, né? Não tinha sistema de dados. Então, pessoas que têm certeza que não fizeram ou têm dúvidas, podem se vacinar. Aquela história de quando os parentes se reúnem, sabe, em famílias. Eu tive coqueluche, eu tive sarampo. Será que eu tive tal coisa? Será que eu não tive? Chega uma hora que as pessoas não sabem mesmo. Esse ano tem Copa, né? Tem. Tem Copa do Mundo, as pessoas vão viajar. Importante. Isso. Porque tem as coisas que a gente importa ainda também, né? Que mesmo aqui não sendo uma grande preocupação, acaba importando. Mas me parece ainda que essa da influenza, assim, ó... É a principal. É o nó que nós temos que desatar, porque já deu para notar alguma diferença em relação à temperatura da estação, que nós já estamos em outono, mas o inverno vem aí. E nós temos que fazer todo esse trabalho de prevenção, porque infelizmente, vai ter lotação de novo. E a vacina da gripe, ela não quer dizer que tu não vai ficar resfriado. Olha a palavra que eu usei, resfriado. Existe diferença entre gripe e resfriado. Mas tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Né? Não é. Então, assim, é importante que a gente faça. Se eu me vacinar, eu não vou ter a forma grave. Posso até ficar resfriado, mas gripe e uma forma grave, uma pneumonia, enfim, eu não vou ter. Isso é importante as pessoas se conscientizarem. E de uma forma geral, esses tipos H1N1, eu não vou lembrar os nomes, nomenclaturas. É muito H. Eles diferem muito de sintomas ou não? Não, são quase sempre os mesmos sintomas. Porque a pessoa não tem como saber se ela está até fazer teste. Assim, os sintomas da gripe, o principal, febre acima de 38, tosse que pode ser produtiva, uma tosse seca, prostração, né, cansaço, dor de garganta, uma dor de cabeça. Esse é um sintoma da gripe. Agora, quando é que começa a ficar preocupante, né, uma forma grave, né? É quando tu começa a ter falta de ar. As crianças, por exemplo, podem vir a ter aqueles batimentos nasais, que aqui assim está respirando e aqui assim movimenta, né? Um esforço respiratório, se é uma pessoa que é mais magra ou se for uma criança, tu vê aqui esses movimentos intercostais aqui que dá uma aprofundada. Então, assim, tu começou a sentir falta de ar, busca uma emergência. Tu tá com sintomas de gripe, tu tá com dor no peito, procura uma emergência, uma UPA, né, que eu digo. A tal falta de ar me parece que é bem importante. Eu estava tentando lembrar aqui, o nosso colega, o Biguá, que está com a gente aqui,
eu estava tentando lembrar de quem aqui na emissora teve H1N1 e lembrei, o João, nosso repórter. Ele se sentiu muito indisposto e com a questão da falta de ar. Isso chamou muita atenção, logicamente ele buscou atendimento e lá foi comprovado e inclusive ele mandou o atestado do H1N1. E aí a importância também de que nesse atestado ele ficou, eu não vou lembrar, mas acho que 3 dias fora, até para não haver o contato e não ter mais gente também com o mesmo. Tudo que a gente não precisa, né? É o efeito de multiplicar a doença. Com certeza. Os sintomas afetando um monte de gente, imagina como é que fica o ambiente de trabalho. Então, mas surgiu assim, ele não sabe como surgiu, se teve contato com alguém, porque é difícil. As pessoas, não, mas eu não vou pegar, não tem como saber. É pelo ar, é pelo, entendeu? É pela própria respiração. Com certeza. É assim que se pega. É assim que se pega. Se tu estiver vacinado, tu já está protegido. E ajuda a proteger as outras pessoas. Daí a importância social da coisa, né? Com toda certeza. Nós estamos falando também de produtividade. Se as pessoas não querem se vacinar, sei lá, por algum tipo de preconceito, pensa bem na sua vida produtiva e na das outras também. Quanta gente precisa do dia a dia e muitas vezes não tem nem a carteira assinada ali que garanta o salário no final do mês. Precisa fazer o seu do dia a dia. Isso é muito importante. A faixa etária, só lembrando da questão da vacinação da gripe para crianças? 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Também é uma determinação do Ministério da Saúde? Sim. Porque eu fico pensando que... Para o grupo prioritário neste momento. Depois, em junho, bem provável que já vai abrir para a população em geral. Ah, mas é isso que eu queria saber. Nós temos a possibilidade da ampliação. Sim, nós logo vamos ali. ter, sim. É que a gente sempre inicia, né, são orientações do Ministério da Saúde, sempre se inicia com o grupo prioritário, aqueles que têm mais chance de vir a ficar doentes. Então, a gente inicia com este grupo, depois que vacina este grupo, que se aumenta para o grupo de público geral. E isso é resultado de estudo, tá? Não é o achômetro de alguém que sentou lá no gabinete e disse, não, agora a gente vai vacinar esses. Isso é tudo resultado de muito estudo, para saber exatamente qual é o foco que tem que ser atacado, né? Qual é a sua expectativa para este inverno? Porque assim, a gente está falando de números que poderiam ser maiores. A senhora... Aí vai uma impressão sua mesmo. Nós vamos crescer muito nesse número de pessoas vacinadas? É muito difícil de te dar um número específico e fechado. Sim, tá? imagino. Isso é complicado, né? Mas a gente é bastante otimista, né? Porque a Secretaria cada vez mais tenta dar maior número de oportunidades, né? Assim como os meios de comunicação, cada vez mais a gente fala mais e mais, tentando reforçar a necessidade da vacinação. E as pessoas também conversam mais. Eu acho que isso é muito gradativo, né? Com o tempo vai aumentando. Então, eu tenho uma expectativa que vai ser maior que o ano de 2025. Eu tenho uma teoria, tá? E eu já falei isso algumas vezes. As pessoas, elas se sentem motivadas a observarem exemplos. Mas esses exemplos são para o bem e para o mal. Para o mal é quando vem alguém que passou o perrengue, Sim. que teve dificuldades em virtude, seja ela da gripe ou seja do que for. A gente está falando de várias vacinas contra vários tipos de doença, né? Então, as pessoas se sentem, digamos, acuadas em determinado momento e elas procuram mais o atendimento. E aí é tão bem-vinda essa questão da ampliação, em junho, muito provavelmente, porque nós estamos na porta já daquele período mais crítico. Exato. E muita gente, infelizmente, mas isso é em cima de dados, muita gente já vai ter tido problema. Então, já são os exemplos mais próximos que a gente consegue observar. O fulano aconteceu isso. Então, agora eu vou querer, quando chegar o público geral, quero ver uma foto tua te vacinando. Não, sem dúvida. E eu vou lhe dizer o seguinte, a questão da dengue também, um abraço ao meu querido amigo Juarez, que é um vizinho nosso, um grande amigo, ele teve dengue. E ele disse, eu não quero desejar para ninguém o que eu senti É horrível. na cama com o sintoma de dengue.
Tanto dengue, eu fiquei pensando, tá, mas era dor? Não, dor não. Negócio era torturante. Dor do corpo. E a gente não sabia o que era, não sabia como tirar, abaixo de medicamento para tentar controlar aquele momento. Febre. Diz que a febre é um negócio assim que é para enlouquecer a pessoa. E é claro, assim, não, é como diz a enfermeira, não vai tirar totalmente, talvez, a doença do caminho, mas os sintomas são toleráveis. Assim como a gente já falou também da Covid, né? A vacina ajuda a enfrentar com muito mais facilidade. Hoje tem pessoas com sintomas de resfriado. Exato. Que tem Covid. Nós sabemos que tem aí uma grande quantidade de gente com Covid. Com Covid. Sabe aquela? Se transformou, mas é Covid. Então, daí também a necessidade das pessoas se conscientizarem. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Eu queria saber da senhora, qual é o recado, qual é a dica para quem é pai, responsável? Eu sei que tem muitas vezes a questão da dificuldade de locomoção para os mais idosos, mas também a facilidade do próprio sistema em si, que tem unidades, geralmente tem uma unidade perto de casa. Não interessa onde você mora, você tem como chegar lá. Qual é a sua orientação, a sua dica, o seu pedido? Então, vacinar as crianças, né? Primeiro lugar, isso é sinônimo de responsabilidade, em primeiro lugar. Em segundo, é uma forma de amor, é uma forma de cuidado. Então, eu peço que os pais, familiares, responsáveis, quem estiver com aquela criança, leve no posto de vacinação, leve na unidade básica de saúde mais próxima ou a que for de melhor acesso, né, para essa criança se vacinar. Se perdeu a carteirinha, não tem problema. Tá? Basta levar qualquer outro documento de identificação, ou que contenha um cartão SUS, ou que contenha um CPF, às vezes até mesmo somente com o nome completo, que a gente busca os dados. Mas não deixe de levar para vacinar. Não vai ser por isso que não vai ser vacinado. Sim, tá? sim. Então, os postos de saúde, durante a semana, de segunda a sexta, estão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde. Existe ainda 16 unidades de saúde abertas até às 22 horas, tá? Não deixem de vacinar, não há motivo para isso. Desculpa, eu só tenho mais... É que a Thaís, ela está me cutucando uma pergunta pertinente, né? No caso da HPV, nós temos uma faixa etária ali que a pessoa, um adolescente, por exemplo, ela obrigatoriamente tem que ir com um responsável? Ou essa é uma vacina que eu, com 16 anos, posso ir a um posto e eu tomo a vacina? Como é que funciona? Assim, se é uma criança, tipo 9, 10, 11, a gente pede sempre que tenha um responsável. O ideal sempre é que tenha um responsável. Mas tu é um adolescente com 16 anos, 17, porque a gente está vacinando até os 19, né? 16, 17. Se tu chegar num posto e pedir, a gente não vai se negar. Né? Porque tu não vai perder essa oportunidade. E é um adolescente daí buscando este cuidado. Isso também tem que ser valorizado. Mas eu vou deixar frisado. É importante sempre que tenha algum responsável. Até porque vacina boa é a vacina aplicada. Com toda eu não sei certeza. quem é que inventou, mas é maravilhoso isso. Vacina boa é vacina... No braço. No braço. Na nossa época tinha muita vacina que era em outro lugar, mas enfim, assim, a gente é da época da pistola. Exato. Nossa, e nem isso, o medo que muitas crianças tinham já não existe mais. Botava todo mundo em fila no colégio. É tão rápido, é só virar o rosto para o lado. Se tem medo de agulha, é só virar o rosto para o lado, nem sente, é um negócio muito rápido. E a senhora sabe do que eu estou falando, porque a enfermeira, certamente, eu não sei quantos braços ela já furou, mas é assim a rotina. Eu quero agradecer muito a Tatiane Bernardes, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, também uma especialista na área, tem formação, tem um trabalho todo de orientação de grupos de trabalho nesse sentido. Muito obrigado, porque o assunto realmente é muito relevante. Muito obrigado mais uma vez, portas sempre abertas. Eu quero agradecer também a sua companhia, você que nos dá a honra todos os dias aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Bom descanso, tchau.